paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja do Cordeiro. Aqui tem o irmão em Cristo, pastor, aleluia, para mais uma experiência com Deus, para falar com os irmãos acerca de uma das últimas experiências que o Senhor Deus me concedeu. E foi exatamente a minha ida ao inferno pela terceira vez. O Senhor me arrebatou ao inferno pela terceira vez, agora para me mostrar algo que eu ainda não tinha visto. Muitas coisas eu ainda não vi ali no inferno. Entretanto, o Senhor me levou para mostrar parte do lago de fogo. Irmãos, eu queria muito que você acreditasse no que eu vou dizer. Mas o crer é uma decisão sua, não é uma decisão minha. Mas eu vou contar para os irmãos o que foi que Deus me levou para ver. Irmãos, lá pelo capítulo 9 de Marcos, se não me engano, eu não estou com a Bíblia aqui, 9 ou 10 de Marcos, ele fala algo ali intrigante quando ele diz que você seria lançado no lago de fogo, no inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Essa expressão de Cristo, ela é intrigante, porque ele diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu, na verdade, irmãos, cheguei a pensar que o bicho se tratava dos espíritos das pessoas que lá eram lançados. E em parte eu não estou errado, porque essas pessoas também são tratadas como bichos. Como bichos. Mas grande foi a surpresa que o Senhor me deu e o ensinamento que Ele me deu quando Ele me levou. Isto tem cerca de um ano, quando o Senhor, numa madrugada, me levou, eu estava no meu leito e fui levado e eu comecei a sobrevoar. E eu voava e de repente, irmãos, eu vi uma cidade que não era uma cidade aqui na terra. E quando eu vi aquela cidade do alto, eu entendi que eu estava vendo o paraíso de Deus. Mas eu não desci ali. Quando eu passei voando sobre aquele lugar, no meu espírito eu entendi que eu estava sobrevoando o paraíso de Deus. Mas não era para lá que o Senhor estava me levando. Não era para lá. E eu voei e vi aquela extensão daquela cidade e depois eu já estava sobrevoando, agora eu via um abismo. Irmãos, a Bíblia diz que, você lembra que há um texto na Bíblia onde ele fala do abismo, serão lançados no abismo, nas trevas exteriores. Isso que sirva também de aprendizado. Esse abismo, irmãos, ele existe. É um grande buraco, irmãos. É um grande, enorme buraco. É um abismo sem medida, irmãos. Eu estava voando sobre a cidade
que era o paraíso de Deus, e de repente eu saía dos limites daquela cidade. E agora eu comecei a ver um grande abismo, um buraco muito grande, como se fosse um buraco na terra, muito grande, muito largo, muito espaçoso. E agora eu comecei a descer ali naquele buraco. Irmãos, e eu fui lançado para o lado de dentro. O lado de dentro daquele buraco. Mas o Senhor não me deixou cair até onde era o fundo daquele buraco. E eu caí como se fosse uma ribanceira, assim, dentro já do abismo. Mas como era um abismo, ele parece ser algo montanhoso, né? Em volta dele, como se fosse um buraco entre montanhas. Mas não é um lugar espiritual, claro. Mas a aparência era como se fosse um buraco, um abismo muito grande entre as montanhas, e ali eu caí ali, e eu não caí profundo, fiquei mais ou menos na beira do abismo, mas pelo lado de dentro, numa ribanceira qualquer ali. Então eu comecei a olhar para um lado e para o outro, e via, irmãos, que saía dos buracos daquele abismo, nas paredes internas daquele abismo, havia buracos que saíam de lá, tinha aqueles buracos, e dali, irmãos, saía uma lava, como se fosse aquelas lavas vulcânicas, aquela massa, aquele mingau, a mesma visão daquele mingau quente, daquelas lavas vulcânicas. Assim eu via, saindo dos buracos, nas paredes internas montanhosas daquele abismo, daquele grande abismo, e começava a descer aquele caldo, e de vários buracos desciam aquele caldo grosso, aquele mingau grosso de fogo, irmão. Era em chamas, era um mingau que ele era vermelho. Ele era muito vermelho, muito vivo, em chamas. E aquele mingau vinha descendo para o fundo do abismo. E aquilo era aterrorizante, o lugar era tenebroso, era trevas, como a Bíblia diz, nas trevas exteriores, no abismo. E lá o Senhor me levou para dentro, mas não para o fundo, mas para dentro. E eu vendo aquelas lavas que descia para o lago que estava no fundo dele. Aquele abismo enorme, e aquele lago, aquele mingau quente, em chamas, descendo de vários buracos. E aquilo me aterrorizou, e o Senhor me fez entender que ali era o abismo e que ali era o lago aonde seriam lançadas as pessoas, os espíritos daqueles que serão julgados no juízo final e por fim lançados ali. E a Bíblia diz em Apocalipse que ali é a segunda morte. A segunda morte não é o inferno onde já estão, mas o lago aonde serão lançados todos os espíritos daqueles que não obedeceram a Cristo e os demônios. Então eu fiquei assustado, aterrorizado com aquilo, e como se não bastasse, irmãos, eu comecei a ver os bichos. E eu fui entender por que a Bíblia diz aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Eu comecei a entender aquilo. Eu vi, irmãos, saindo bichos como grandes vermes. Vamos explicar assim, aqueles vermes brancos da lama, aqueles uns bichinhos como se fosse uma lesma, vamos imaginar assim. Mas eles eram uns bichinhos que saem igual você vê na lama,
Só que eles saíam de dentro do fogo, de dentro dos buracos. Eles tinham mais ou menos uns 60 centímetros e eram um tipo de uma lesma gigante, gordo, aquele bicho, com aquele tapuru que a gente chamava, né? Aquele tapuru de lama, de esgoto. Mas eles tinham um tamanho enorme, uns 60 centímetros, e gordo e grande. E eles saíam de dentro, irmão, daquele mingau de fogo. E eles voavam sem asas. Eles não morriam naquele mingau, eles saíam daquele mingau quente, eles saíam de um buraco e entravam no outro. Irmãos, e o Senhor me fez ver e me disse ali, por revelação, que aqueles bichos entram nas pessoas. E eles vieram até perto de mim, irmãos. E eu comecei a ficar angustiado com aquilo, porque eu pensei que eles iam entrar também em mim. Porque aqueles bichos, o Senhor me fez entender que eles são o tormento do inferno, a tortura do inferno para os espíritos. Eles entram nas pessoas e saem. Entram e saem. Eles entram naqueles espíritos pelo ouvido, sai pela boca. Entra pela costela, sai pelo ânus. Entra pelos olhos, sai pelo nariz. Irmão, aquilo era uma tortura para os espíritos. E quando aquele bicho que eu não via rosto nele, que voava, que entrava no fogo, que saía do fogo, entrava naquele mingau quente, saía daquele mingau, daqueles buracos que tinha nas paredes internas daquilo ali. E aquilo foi muito forte para mim, irmão. Muito forte. E ele chegou próximo a mim, e eu na beirada daquilo, eu comecei a gritar ao Senhor para ele me tirar dali. Eu não suportei a visão daquele lugar. Não suportei. Não vi ninguém dentro do lago. Não. E aquela visão para mim foi aterrorizante. Eu fiquei com muito medo daquele bicho espiritual, mas que parecia material, físico. Eu fiquei com muito medo dele entrar em mim, me torturar, entrar na minha carne. Quer dizer, não era carne, era espírito. É algo muito difícil de explicar, irmão. E eu comecei a gritar e a dizer para Deus: me tira daqui, Senhor, eu não quero continuar nesta visão. Eu achei muito duro aquilo, irmãos. Eu não sei se Deus queria me mostrar mais algo, mas eu clamei a Deus para que me tirasse dali. É aterrorizante. O abismo existe. O lago de fogo existe. O bicho que nunca morre existe. E o fogo que nunca se apaga existe, irmão. É real. É verdadeiro. É mais real do que você possa imaginar. Eu não sei o que Deus queria me mostrar mais. Talvez quisesse me mostrar mais alguma coisa, eu não sei. Mas eu não suportei a visão daquele lugar. Não suportei. E comecei a clamar a Deus para me tirar. Fiquei com muito medo daquele bicho entrar em mim. Porque o Senhor me disse, em espírito no meu espírito, que aqueles são os espíritos de tortura, o bicho que nunca morre, que entra nos seres que lá estão, que lá serão lançados no juízo final, e que já perturba essas pessoas que estão lançados no inferno, mas que ainda não foram lançados no lago de fogo. Irmãos, acorda, irmão, desperta, porque isso é mais real do que o que você pensa. É muito real, irmãos. Acorda, desperta. Você não pode ser lançado ali. Você não pode ser lançado ali. É lamentável que alguém seja lançado naquele lugar e nunca mais saia, porque ali a ira de Deus manifesta, é a manifestação da ira de Deus personificada. O lago de fogo foi criado por Deus. O lago de fogo foi Deus quem criou. É a personificação da ira de Deus para punir eternamente aqueles que o rejeitaram, aqueles que nada quiseram com ele, aqueles que brincaram de ser crente, aqueles que viveram a sua vida sem procurar em Deus saber qual era a vontade dele. Irmão, acorda, desperta. Ali findou-se a minha visão.
mas eu saí com aprendizado. Eu não quero ir para aquele lugar. E o bicho que nunca morre, ele existe, irmão. O fogo que nunca se apaga, ele existe, irmão. Ainda ninguém está lá, mas ele está lá, irmão. Como aquele mingau das lavas vulcânicas. Se você nunca viu, olhe, procure ver num vídeo o que é aquelas lavas vulcânicas. É a mesma coisa, só que aquelas lavas vulcânicas da Terra, elas só queimam carne, osso, ferro. Mas as lavas vulcânicas infernais, o lago de fogo, ele foi preparado para queimar espíritos. Oh, irmão, guarda isso no seu coração. Peça a Deus para que te converta e te livre desta grande agonia eterna e desta condenação eterna. Deus abençoe o teu lar, a tua casa e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.